Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, deputados municipais, Senhora Presidente da Câmara, vereadoras e vereadores, estimados munícipes, aqui nos juntamos para comemorar os 50 anos da Revolução de Abril, um dos momentos mais altos da vida e da história do povo português e de Portugal. Foi no dia 25 de abril de 1974 que o povo português emergiu de um dos mais negros períodos da sua história. Um longo período imposto por uma criminosa ditadura fascista. Um período marcado pela repressão e violência brutais, prisões, liberdades individuais e coletivas reprimidas, pelo atraso económico, social, cultural e civilizacional, pelo analfabetismo, pela imigração em massa, agravadas desigualdades sociais e discriminação legal das mulheres, a guerra, a alta corrupção e o isolamento internacional em contraste com a fortuna e a opulência de uma pequena minoria. A Revolução, que é uma afirmação de liberdade, emancipação social, soberania e independência nacional. A Revolução, cujas realizações, valores e ideais não só permanecem na memória e no coração do povo português, que ama a liberdade, a justiça e o progresso para todos e não para alguns, como são um guia para a ação na construção de um Portugal mais fraterno e solidário, mais livre, democrático e desenvolvido. Ao comemorarmos a Revolução do 25 de Abril, não esquecemos e celebramos o ato generoso e valoroso dos capitães de Abril, que nessa inolvidável madrugada abriu as portas à liberdade e à democracia e que aqui hoje renovamos o nosso apreço e gratidão. Celebramos o esforço heroico da resistência antifascista, a abnegada dedicação à luta pela democracia e liberdade de comunistas e outros democratas, a intensa luta de massas dos trabalhadores, dos intelectuais, da juventude, do povo. Celebramos o amplo e vigoroso levantamento popular que irrompeu nessa manhã de abril, que transformou o levantamento militar libertador do MFA em revolução. Numa verdadeira revolução emancipadora, assumida pelo povo, pela classe operária, pelos trabalhadores, pelos intelectuais, por amplas camadas antimonopolistas da cidade e dos campos, com a sua ação, conduziram a profundas transformações económicas, sociais e políticas e civilizacionais que se traduziram em grandes conquistas dos trabalhadores e do povo. Grandes conquistas com reflexos em todas as áreas da nossa vida coletiva. Promoveu a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo, institucionalizando o salário mínimo nacional, o aumento dos salários reais, das reformas, das pensões mínimas, entre muitas outras medidas na área laboral. A criação do Serviço Nacional de Saúde Geral gratuito, alargamento e melhoria da segurança social, o direito ao ensino, à educação e à justiça, de que é urgente continuar a luta pela sua concretização real. A revolução que construiu o poder local democrático e a autonomia regional. Esse poder local expressa e assegura o direito do povo de decidir sobre os problemas das suas terras e o seu desenvolvimento. A Revolução pôs fim às guerras coloniais e ao isolamento internacional com o estabelecimento de relações diplomáticas com todo o mundo. Conquistas, algumas das quais foram destruídas ou amputadas, outras permanecem graças à ação e determinação dos trabalhadores e do povo, que as têm defendido uma prolongada luta de anos, enfrentando poderosos interesses, incluindo dos que nunca se conformaram com a libertação do povo alcançada no 25 de abril. Conquistas que são essenciais para a vida do povo nos nossos dias e ponto de partida para novos avanços, e por isso as continuamos a defender, traçando armas contra os que querem levar mais longe a sua destruição, mas também contra a mentira, contra a falsidade de uma reescrita da história que desvaloriza Abril e os seus construtores e contra todos aqueles que querem clausurar Abril e os seus valores no baú do esquecimento. Esses valores de liberdade, que são de Abril, pertencem do povo. Os valores da emancipação social, os valores da natureza do Estado concebido para responder aos interesses e necessidades do povo e do país, em oposição à concepção do Estado como instrumento de exploração a favor de uma minoria de grupos económicos para
pela coerção, perpetuar a exploração. Os valores do desenvolvimento visando a melhoria da qualidade de vida dos portugueses, o pleno emprego, uma justa e equilibrada repartição da riqueza nacional. Os valores da dignificação e valorização do trabalho, dos trabalhadores e dos direitos sociais universais, como os da saúde, da educação, da proteção social e da cultura. Os valores da paz, da independência, como espaço da nossa liberdade, identidade e soberania. Valores que são património, realização e inspiração para a ação dos que justamente aspiram a uma vida melhor numa sociedade mais justa. Valores que se reconhecem na Constituição da República, aprovada em 2 de abril de 1976, e na democracia que se projeta, onde são inseparáveis e complementares das dimensões política, económica, social e cultural. No trajeto das 5 décadas que nos separam do período revolucionário, os inimigos de Abril, ligados aos grandes interesses económicos, e os que, ao contrário do que proclamavam, nunca assumiram efetivamente o seu projeto libertador e emancipador, antes, pelo contrário, tudo fizeram e fazem para pôr em causa os valores das conquistas de Abril. Nas suas operações contra Abril estão as recorrentes tentativas de secundarizar e diminuir o 25 de Abril como data inicial e fundadora do regime democrático. Estão em função do seu objetivo de recuperação dos privilégios perdidos, quer a criminalização das principais conquistas da Revolução, quer no diminuir da importância das mudanças positivas que o processo revolucionário de Abril produziu no país e dar fundamento à justificação ofensiva da política de direita que eles praticaram, de retrocesso social e de recuperação monopolista. De facto, a política de direita desenvolvida ora pelo PSD, ora pelo PS, e que hoje conta no que é essencial para a defesa dos interesses do grande capital monopolista, com a intervenção liberal e o Chega, tem sido uma política com consequências negativas na vida da maioria do povo português. Consequências bem expressas em problemas que se prolongam no tempo. Salários baixos, reformas baixas, empobrecimento de largas camadas da população, precariedade laboral, exploração, desigualdades sociais e graves déficits estruturais com relevo para o produtivo, deterioração e destruição das funções sociais do Estado, nomeadamente na saúde, submissão às grandes potências e aos seus interesses, alto grau de dependência do país. Não é Abril que pode ser responsabilizado pelas dificuldades existentes, pelos problemas que o povo enfrenta, mas sim quem governou ao arrepio dos seus valores, destruindo conquistas, fechando muitas portas que abriu. As portas do desenvolvimento e do progresso com justiça social. O mesmo caminho que agora o novo governo do PSD, CDS preconiza, com o agravamento da exploração e os novos retrocessos nos direitos dos trabalhadores e do povo, como revela o seu programa de governo, que inscreve um projeto que tem a marca das desigualdades e do favorecimento dos grupos económicos. Um projeto onde confluem e convergem a intervenção liberal e o Chega e perante o qual se apresenta um PSD missionista e facilitador da sua concretização. Hoje, na campanha de depreciação de Abril, aproveita este tempo do cinquentenário não só para repisar as linhas contra Abril, que vem do passado, mas para ir mais longe na sua desvalorização, um projeto capaz de dar vida ao presente e arquitetar e construir o futuro. Fala-nos, neste tempo de comemoração, da necessidade de abrir o novo ciclo, com novas ambições, dando como fim o ciclo de vida. Querem fazer crer que Abril é coisa do passado para colocar imóvel num canto da história. Os que assim falam, o que objetivamente visam é dissolver a desastrosa política que se afirmou contra Abril, fazer tábua rasa dos anos de políticas de direita, executada ao arrepio de Abril e dos seus valores, e de algo como definitivamente derrotado, como sempre foi o seu desejo. Ao contrário do que pretendem, o que se impõe neste tempo de comemoração é a imperiosa necessidade de pôr fim ao ciclo da ofensiva contra Abril, para dar resposta, isso sim, contra a ambição aos problemas do povo e do país. Também o revanchismo reacionário e fascisante que tem no Chega o seu exemplo mais visível, passou a falar grosso neste tipo de comemoração em nome de quem não lhes deu calculação.
tomam-se como senhores do país e sobranceiros, já decretam que o povo não quer saber do 25 de Abril nem de comemorações. Pretendem transformar os seus desejos em realidade. Querem, no fundo, fazer o que sempre têm feito as forças mais reacionárias. Culpar Abril e relevar a política de ruína nacional. Eles próprios são protagonistas e que agora querem aprofundar para servir os mesmos interesses dos que têm governado o país ao arrepio de Abril, os grandes grupos económicos. Esses grandes interesses financiam e alimentam o seu projeto para seu próprio proveito. A grande força de Abril, com fortes raízes no povo português, não deixará passar a arrogância dos apologistas do passado e estará na rua por todo o país a reafirmar Abril que vive e viverá. Estará por todo o país a assinalar o seu sentido transformador e revolucionário nos mais diversos domínios da nossa vida coletiva. Estará por todo o país a confirmar o seu apego aos ideais de liberdade, justiça, progresso social, soberania nacional e paz que permanecem vivos na memória e na vontade dos portugueses. Nós temos a firme convicção que o generoso projeto de Abril e os seus valores acabarão por se revelar uma necessidade objetiva na concretização de um Portugal fraterno e de progresso. É tomando parte nesse combate, como partido de Abril que somos, que continuamos empenhados. Viva o 25 de Abril, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.